Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, hoje veremos que devemos dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Em Mateus capítulo 22, versos de 15 a 22, diz assim: Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo com suas próprias palavras. Enviaram-lhe discípulos junto com os herodianos que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus, conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Diz-nos, pois, qual é a sua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? É interessante vermos que os judeus enviaram algumas pessoas para ter com Jesus e essas pessoas começam com uma linguagem bem fininha, tentando enredar Jesus. E a primeira coisa que eles tentam é elevar o ego de Jesus. Eles chegam para Jesus e falam: olha, sabemos que és íntegro, sabemos que você é um homem reto, que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade, ou seja, és um homem verdadeiro, tu não te deixas influenciar por ninguém, ou seja, não é uma pessoa influenciável, porque não te prendes à aparência dos homens. Ou seja, eles começam com aquela linguagem fina, tentando confundir Jesus. É interessante que no filme O Advogado do Diabo, a última cena do filme o diabo vai ter com uma pessoa e ele elogia a pessoa e fala que a pessoa é boa. Quando a pessoa sai, o diabo olha assim, a imagem, ele olhando diretamente na tela, ele diz: olha, o orgulho é o meu pecado predileto. E é interessante vermos que aqui as pessoas tentam fazer isso. Eles tentam levar Jesus para cima, enchê-lo de orgulho. E ainda termina com a seguinte pergunta: qual é a sua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Essa é uma pergunta extremamente capciosa. É uma daquelas perguntas que qualquer que seja a resposta que Jesus desse, Jesus estava complicado. Por quê? Imagine o seguinte: se alguém chega para você e pergunta o seguinte: você ainda espanca a senhora sua mãe? Responda sim ou não. Se você diz não, puxa vida, então você já espancou a sua mãe. Se você diz sim, puxa vida, você é cruel, você espanca a sua mãe. E é essa a pergunta. Eles perguntam para Jesus isso: é lícito pagar imposto a César? Olha, vamos pensar nas duas respostas possíveis. Se Jesus fala sim, deve-se pagar imposto a César, as pessoas que estavam ali tentando pegar Jesus numa picuinha ia dizer aos judeus: está vendo? Vocês dizem que esse homem é bom, que esse homem é mestre. Esse homem está do lado dos nossos opressores. Tanto é que ele está dizendo que nós devemos pagar imposto a César. Onde já se viu isso? Agora, se Jesus dissesse não se deve pagar imposto a César, eles iriam até o governador, que no caso era Herodes, e diriam o seguinte: está vendo? Esse homem, ele é um perigo, ele é um conspirador, ele é contra o governo romano. Tanto é que ele está dizendo que não se deve pagar imposto para César. Ou seja, esse homem, ele é um revolucionário, ele é um carbonário. Ele está instigando o povo a não pagar imposto para César. Mas Jesus é Jesus. E ele diz o seguinte, o texto diz assim: mas percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda usada para pagar imposto. Eles mostraram um denário e ele lhes perguntou: de quem é essa imagem e esta inscrição? De César, responderam ele. Então ele lhes disse: então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e, deixando, retiraram-se. Jesus foi simples. Ele: me dá uma moeda aí, me dá uma moeda. De quem que é essa imagem que está na moeda? De César. De quem que é a inscrição? É de César. E Jesus foi simples: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É interessante tentarmos trazer isso para o nosso dia. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: olha, governo é governo, a igreja é igreja. Governo é política, igreja é igreja. E é isso que ele está dizendo. Dê a César o que é de César. Ou seja, aos governos, aos governantes, nós devemos respeito, nós devemos pagar os nossos impostos. Mas
não louvá-los, não idolatrá-los, não colocá-los na posição de que eles fossem Deus. Algumas pessoas confundem isso. Eles acham que honrar as autoridades, como a Romanos 13 diz, é viver do lado da autoridade e é esquecer o reino de Deus. Não, 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 não. O reino de Deus é superior e nós devemos tomar muito cuidado com isso. Nós devemos dar a César o que é de César. O que é César? É o governo. O que devemos dar ao governo? Os impostos. Devemos dar o respeito. Devemos fazer o melhor pelo Estado, mas Deus está acima. Ou seja, a lei do Estado, a lei do governo, ela é tão importante até entrar em choque com a lei de Deus. Onde entra, nós ficamos do lado da lei de Deus. Por quê? Porque nós damos a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Que nós possamos entender isso. Deus é muito maior. Deus é Senhor. Deus é Criador. O reino dele é um reino acima de todas as coisas. O mundo em que nós vivemos é um mundo material. Nós fazemos o melhor aqui, mas o nosso reino não é daqui. É interessante que, certa feita, Pedro pergunta para Jesus: Senhor, devemos pagar imposto do templo? E Jesus fala para Pedro: Pedro, olha, você acha que o filho do rei paga? Não, então não deveria pagar, mas vai pescar. O primeiro peixe que você pegar, tira 2 moedas que está na boca daquele peixe e paga. Ou seja, quando a resposta era sincera, Jesus fala, vai lá e paga. Mas quando era um pega, Jesus muito sabiamente diz, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Que nós possamos sempre dar a Deus o que é de Deus, a Deus a honra, a glória e louvor. Ao governo, respeito, os nossos impostos e, acima de tudo, sermos bons cidadãos. Que Deus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.